Era 17h01 da tarde de 27 de março de 1977. No aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, a névoa estava baixa. Tão baixa que os pilotos mal conseguiam enxergar a pista à frente. Dois dos maiores aviões do mundo estavam naquele momento na mesma pista. Um deles estava decolando. O outro estava parado bem na frente. Nenhum piloto conseguia ver o outro. A torre de controle não sabia que os dois estavam no mesmo lugar. E o sistema de radar do aeroporto não mostrava a posição exata das aeronaves na pista. Em exatos 12 segundos, 583 pessoas morreriam. Não haveria tempo para frear. Não haveria tempo para desviar. Não haveria tempo para nada. O voo KLM 4805 colidiu com o voo PAN 1736 a quase 300 km por hora. Seria o maior desastre da história da aviação civil. E até hoje, quase 50 anos depois, ele continua sendo. Mas o que mais choca nessa história não é apenas o número de mortos. É o que causou esse acidente. Por que Tenerife não foi resultado de uma falha mecânica? Não foi uma tempestade. Não foi um sistema eletrônico com defeito. Tenerife foi causado por erros humanos. Por falhas de comunicação. Por uma cadeia de decisões ruins tomadas por pessoas competentes, em circunstâncias impossíveis. E é por isso que essa história importa. Porque ela mudou para sempre a forma como os pilotos se comunicam, como as tripulações trabalham, e como os aviões são controlados em solo. Para entender Tenerife, você precisa entender que nenhum desses aviões deveria estar lá. O destino original de ambos era o aeroporto de Las Palmas, na ilha de Gran Canária, a cerca de 200 quilômetros de distância. Mas naquela manhã de domingo, uma bomba explodiu na sala de chegadas do aeroporto de Las Palmas. O movimento pela autodeterminação e independência do arquipélago canário, um grupo separatista, havia plantado o dispositivo. Havia feridos. E as autoridades espanholas fecharam o aeroporto enquanto investigavam se havia mais bombas. Dezenas de voos foram desviados para o único aeroporto alternativo das Canárias capaz de receber jumbojets, Los Rodeos, em Tenerife. O aeroporto de Tenerife não foi construído para isso. Era pequeno. Tinha apenas uma pista principal. Não tinha um sistema de radar adequado para rastrear aviões no solo. E agora estava lotado com aeronaves que não deveriam estar lá. Entre os aviões desviados estavam o voo KLM 4805 e o voo PAN 1736. O KLM 4805 era operado pela Companhia Aérea Nacional Holandesa. Carregava 234 passageiros e 14 tripulantes, a maioria famílias holandesas a caminho de férias nas Ilhas Canárias. Ao comando estava o capitão Jacob van Zanten, um dos pilotos mais experientes e respeitados da KLM. Ele tinha 11.700 horas de voo e era tão conhecido que aparecia nos anúncios publicitários da companhia. O PAN em 1736 era americano. Carregava 380 passageiros e 16 tripulantes, muitos deles turistas americanos. Ao comando estava o capitão Vitor Grubbs, igualmente experiente. Os dois aviões pousaram em Tenerife com algumas horas de diferença. E ficaram esperando Las Palmas reabrir. Horas se passaram. Os passageiros ficaram presos a bordo. O calor aumentou. O combustível ficou parado nos tanques. E a névoa começou a descer. No início da tarde, Las Palmas reabriu. Era hora de partir. Mas havia um problema novo. A pista de Tenerife estava congestionada. Tantos aviões tinham sido desviados que a área de estacionamento estava lotada. Para saírem, os aviões precisavam usar a própria pista principal como via de táxi, a chamada taxiway. Isso criou uma situação perigosa e confusa.
O KLM recebeu autorização para ir até o final da pista, virar 180 graus e ficar posicionado para decolar. O PAN deveria seguir atrás do KLM e sair da pista por uma saída lateral, liberando o caminho. Mas havia outro problema. O capitão Van Zanten, do KLM, estava sob pressão de tempo. As leis holandesas de aviação limitavam as horas de trabalho das tripulações. Se eles não decolassem logo, ultrapassariam o limite legal de horas de voo e teriam que passar a noite em Tenerife. Isso significaria atrasos enormes, custos altíssimos e passageiros furiosos. Van Zanten queria decolar. Precisava decolar. E enquanto o KLM taxiava até o final da pista, a névoa que vinha descendo pelos morros ao redor do aeroporto ficou densa. Muito densa. A visibilidade caiu de quilômetros para menos de 300 metros. Os pilotos não conseguiam ver o final da pista. A torre de controle não conseguia ver as aeronaves. E o sistema de radar do aeroporto, primitivo para os padrões atuais, mostrava apenas pontos sem identificação. O KLM chegou ao final da pista e virou. Estava posicionado, pronto para decolar. O PAN ainda estava na pista, procurando a saída lateral correta na névoa. Eles haviam passado pela saída número 3 sem perceber, a névoa tornava impossível ler os sinais. Estavam se aproximando da saída 4, que também os levaria para fora da pista. Mas o capitão Van Zanten não sabia disso. Às 17h06, ele começou a aumentar os motores. O copiloto, Klaas Mills, rapidamente transmitiu para a torre de controle: "Estamos decolando agora." E aqui acontece algo que os investigadores vão estudar por décadas. A torre de controle respondeu: "Certo. Ligue quando estiver pronto para a decolagem. Vou chamar vocês." Em inglês, a frase "OK, stand by for takeoff" e "I will call you" deveria ter parado o KLM imediatamente. Stand-by significa espere. Mas naquele momento, uma transmissão simultânea do PAN criou um chiado de interferência no rádio. A parte do stand-by ficou abafada. Van Zanten ouviu apenas "Rocky." No mesmo instante, o PAN transmitiu: "Estamos ainda taxiando na pista, o Clipper 1736." Van Zanten também não ouviu essa mensagem claramente por causa da interferência. Os motores do KLM estavam na potência de decolagem. O avião pesava 350 toneladas. Estava acelerando. E o PAN estava bem na frente, invisível na névoa. O copiloto do KLM percebeu primeiro que algo estava errado. "Está saindo?" ele perguntou, referindo-se ao PAN. Van Zanten respondeu que sim. Mas não estava. Segundos depois, o copiloto gritou: "Vai! Vai! Vai!" Van Zanten puxou o manche. As rodas dianteiras do KLM saíram do solo. Mas o trem de pouso traseiro ainda arrastou pelo asfalto enquanto o avião tentava ganhar altitude rápido demais. O capitão Grubbs, no PAN, viu os faróis do KLM na névoa e gritou para o copiloto: "Sai! Sai! Sai!" O PAN virou para a esquerda na tentativa desesperada de desviar. Não adiantou. O KLM atingiu o PAN a cerca de 260 km por hora. O ventre do KLM rasgou o topo da fuselagem do PAN como uma faca. O teto do PAN foi arrancado por quase 50 metros. O combustível dos dois aviões explodiu imediatamente. O KLM voou por mais de 200 metros antes de bater no solo e pegar fogo completamente. Todos os 248 a bordo do KLM morreram. Não houve sobreviventes. No PAN, o impacto matou centenas instantaneamente. Mas o avião não explodiu imediatamente, e uma parte da fuselagem ficou intacta por alguns segundos. 61 pessoas conseguiram escapar pelas brechas abertas pelo impacto,
saltando e correndo para longe enquanto o fogo se espalhava. 3 delas morreram nos dias seguintes por causa dos ferimentos. No total, 583 mortos. 61 sobreviventes. A investigação do acidente de Tenerife levou anos e envolveu equipes da Espanha, Holanda, Estados Unidos e organismos internacionais de aviação. E o que eles encontraram foi assustador. Não houve uma causa única. Houve uma cadeia de causas, cada uma tornando a próxima mais provável. A primeira foi o desvio forçado para Tenerife. Um aeroporto pequeno, sem radar de solo adequado, subitamente tendo que lidar com dezenas de jumbo-jets. A segunda foi a névoa. Inesperada, rápida e impenetrável. A terceira foi a pressão do tempo sobre Van Zanten. O medo de ultrapassar o limite de horas de voo tornou-o menos paciente, menos cauteloso. A quarta foi a autoridade do capitão. Van Zanten era um homem respeitado, experiente, acostumado a ter razão. Seu copiloto tinha dúvidas, mas não as expressou com firmeza suficiente. E Van Zanten não criou espaço para ser questionado. A quinta foi a ambiguidade na comunicação por rádio. A frase que deveria parar o KLM foi parcialmente abafada por interferência. E o idioma inglês, usado como língua franca na aviação, criou margem para interpretações diferentes. A sexta foi a falta de radar de solo em Tenerife. Se os controladores pudessem ver onde cada avião estava, o acidente teria sido impossível. E a sétima, a mais perturbadora de todas, Van Zanten simplesmente assumiu que o plane havia saído da pista. Ele não confirmou. Ele decidiu que sim, e começou a decolar. Tenerife foi o momento em que a aviação civil olhou para si mesma e disse: preciso mudar. E mudou. A primeira grande mudança foi na comunicação. Depois de Tenerife, a palavra take-off foi reservada exclusivamente para quando uma decolagem está autorizada. Os controladores deixaram de usar expressões ambíguas. Frases como Cleared for Takeoff e Line Up and Wait foram padronizadas globalmente. A segunda mudança foi o CRM, o Crew Resource Management. O conceito nasceu diretamente de Tenerife. A ideia central é simples: em uma cabine de avião, qualquer membro da tripulação tem não apenas o direito mas a obrigação de questionar o capitão se perceber um erro. Van Zanten era um capitão respeitado demais. Seu copiloto tinha dúvidas e não as verbalizou com força. O CRM existe para garantir que isso nunca mais aconteça. Hoje, todo piloto profissional no mundo passa por treinamento de CRM. A dinâmica de poder dentro da cabine mudou para sempre. A terceira mudança foi o radar de solo. Aeroportos movimentados passaram a ter sistemas que mostram a posição exata de cada aeronave no solo em tempo real. A névoa, o escuro, a chuva, nada mais pode ocultar onde um avião está. A quarta foi a padronização dos fraseologies, o vocabulário técnico da aviação. Cada frase usada em comunicações com a torre foi revisada e padronizada para eliminar a ambiguidade. E a quinta mudança, mais sutil mas igualmente importante, foi cultural. A aviação reconheceu que acidentes não acontecem por causa de pilotos incompetentes. Eles acontecem por causa de sistemas que permitem erros em cascata. E que prevenir acidentes significa redesenhar os sistemas, não apenas punir as pessoas. Há algo que me fascina profundamente na história de Tenerife. Van Zanten era um dos melhores pilotos do mundo. Ele tinha 11.700 horas de voo. Ele conhecia os procedimentos. Ele amava o que fazia. E mesmo assim, isso nos diz algo importante sobre como os seres humanos falham. Não apenas em aviões, mas em salas de reunião, em hospitais, em qualquer lugar onde a pressão do tempo, a hierarquia e a comunicação imperfeita se combinam. Os erros de Tenerife não foram cometidos por pessoas estúpidas ou negligentes. Foram cometidos por pessoas inteligentes, sob pressão,
tomando decisões rápidas com informação incompleta. E isso, curiosamente, é exatamente o que torna Tenerife tão valioso como caso de estudo. Porque ele nos mostra onde os sistemas humanos são mais vulneráveis. Não no pior de nós, mas no melhor de nós, quando estamos com pressa, quando estamos confiantes demais, quando assumimos em vez de confirmar. Desde 1977, o número de acidentes aéreos por passageiro transportado caiu de forma dramática. Hoje, voar é a forma mais segura de se deslocar longas distâncias. E parte dessa segurança foi construída sobre as cinzas de Tenerife. 583 pessoas morreram naquela pista coberta de névoa. Mas a forma como a aviação respondeu a esse desastre pode ter salvado dezenas de milhares de outras vidas nas décadas seguintes. Essa é a história de Tenerife. E é por isso que ela ainda importa. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma nova caixa preta para abrir. Total, 3.650 palavras, 14 15 minutos de narração.